Olá, muito boa noite! Hoje é segunda-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. A partir de agora você acompanha o resumo semanal do Campeonato Brasileiro e também da Copa Paulista. Não foi um final de semana tão bom assim para os times da região. São Caetano e São Bernardo perderam, mas ambos estão classificados para a fase semifinal da Copa Paulista e, inclusive, são adversários que disputam uma vaga na grande decisão. A gente começa falando do Sport Clube São Bernardo, que perdeu fora de casa em um jogo com muitos gols por 3-2 por 15 de Piracicaba. E agora a gente fala do São Caetano, que jogando em casa o Azulão perdeu por 2-0 para a equipe do Mirassol. O São Caetano, que jogou bem, inclusive, perdeu o pênalti, teve muitas oportunidades, mas desta vez não teve jeito, o Azulão perdeu em casa. Mesmo com a derrota, o São Caetano ficou com a primeira colocação geral da competição e enfrenta a equipe do Sport Clube São Bernardo, quarto melhor classificado. As partidas acontecem nos próximos finais de semana. O Bernu tem o primeiro jogo e o Azulão decide em seus domínios. Do outro lado da semifinal, a gente tem Mirassol e 15 de Piracicaba. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Agora a gente começa a falar do Corinthians, que perdeu de virada para o Cruzeiro por 2-1, mas o lateral Fagner fez um gol histórico, gol de número 11.000 da história do Timão.
golaço do Fagner, um gol histórico para a marca do Corinthians, mas perdeu novamente, jogando em casa de virada para um time que estava até então na zona de rebaixamento. Após a partida, o do Cartola Duílio e o técnico Fábio Carille falaram sobre essa situação do Corinthians, que já gera muito incômodo. Procurei dar sequência naquela base que jogou lá, né? Acredito sim, né? O jogo de hoje contra uma equipe muito qualificada, eu não lembro de uma defesa do meu goleiro, né? Lance rápido na área que dá o pênalti, depois um segundo gol numa infelicidade nossa, e a respeito do VAR, o que foi passado que o Bandeira tem que esperar o lance terminar para depois levantar, levanta no meio, né? Então, acredito muito no VAR, espero que possa melhorar muito, mas está tendo uns erros que não pode ter. A gente vê aí lance terminar lá na frente com gol, aí para, é revisado, ele não pode levantar ali, né? Acredito sim, né? Alguns desfalques hoje, gostei da intensidade, muitos erros ainda de passe, né? Algo que a gente tem buscado, tem melhorado, né? E acredito sim, acredito em fazer esse time voltar a jogar melhor. O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. A gente sabe que o momento não é bom, que a gente tem que melhorar, mas eu vim aqui, não é normal, estou aqui justamente por isso, para falar que não existe essa possibilidade, todos que falarem por aí só vão estar prejudicando o Corinthians, não existe conversa com outro treinador, não existe nada, o Fábio continua com a gente, por isso eu vim. E se com esse tropeço o Corinthians deixou o G4, o São Paulo, ao vencer o Avaí por 1-0, conseguiu chegar à 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Primeiro, se for falar pelo jogo de hoje, o time, não sei se antes estava criando tantas oportunidades. Eu acho que esse não era o problema. O problema de hoje foi concluir o que a gente criou em gol. A gente teve muita chance real de gol. O melhor jogador do Avaí foi o Vladimir. Hoje, especificamente, foi um time, a criação ofensiva me agradou bastante. O que faltou foi a gente converter as inúmeras chances que a gente criou em efetividade, em fazer os gols. Diniz. O desempenho me agradou, a maior parte do jogo. Acho que os 15 minutos finais a equipe cometeu um erro a não se cometer, que é achar que o adversário de alguma forma não poderia empatar o jogo. E eles tiveram 2 oportunidades ali que a gente poderia hoje estar amargando, agora está amargando um empate. Diniz, tudo bem? Tudo bem. Bom, 3 lances chamaram a atenção de passes na frente da área e a não finalização, que irritou bastante o torcedor naqueles 3 lances em específico durante a partida. Como você avalia essas chances que o São Paulo perdeu? Teve mais posse de bola por um absurdo de diferença, mas não conseguiu converter tantas chances como poderia converter. E também, se você puder emendar, a entrada do Igor Gomes na segunda etapa, que foi bem avaliada no geral. Bom, pelo Igor ele está crescendo cada vez mais, é um jogador hoje que não considero ele reserva, é um dos titulares que a gente tem, era uma das opções para começar o jogo, não iniciou, mas entrou e de novo entrou bem na partida e assim ele vai ganhando cada vez mais espaço. Sofreu muito, mas venceu e garantiu os 3 pontos e conseguiu entrar no G4, que é o objetivo principal de São Paulo, já que o título, o Flamengo vai nadando abraçadas rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. Agora eu tenho uma dica para você que quer começar a semana muito bem, comendo pizza e churrasco com aquele preço pequenininho, pizza de churrascaria Caravana. Roberto, falar de esporte dá uma fome danada. Praticar então nem se fala. Então na hora, defa aquela fominha gostosinha, termina o programa, porque aqui é rota para quem desce, para quem entra para São Bernardo, aqui é caravana, certo, Ronaldo? Isso mesmo. Trabalhamos no almoço e no jantar com um maravilhoso buffet de comida mineira, massas, saladas, grelhados e também a culinária japonesa. Tudo isso todos os dias aqui na entradinha do quilômetro 18. Mas não é só isso não, porque eles também são craques em pizza, num belo forno a lenha que vocês têm aqui. Isso, todas as noites a partir das 18 horas, aquele tradicional rodízio de pizza com muita variedade de doces e salgados. Olha, gente, a variedade é incrível, deu aquela fome maravilhosa, terminou o programa, Roberto, vem pra cá.
é fácil, você nem precisa fazer reserva. Ah, e é um lugar ótimo para você de final de semana trazer a família, porque o pessoal aqui, chega antes, né? Chega cedo. Isso mesmo. Onde nós estamos? Rua Carlos Olavo Vicentino, número 77. E o telefone para contato é o 4341-7619. É a entradinha do quilômetro 18, Anchieta, para quem vai para São Bernardo. Roberto, muito obrigado. Segue o programa, é Caravanas. Valeu, César. Tá dado o recado, com certeza, saindo daqui eu vou dar um pulo aí, porque a qualidade é imensa. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu falo com você que está se programando para se divertir no final de semana, ainda está em dúvida para onde ir, problema resolvido, você vai para o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos um restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do Super Esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos, mas quem não se divertiu muito nesse final de semana foi o torcedor do Peixe, que foi bicado pelo Galo Mineiro. Santos perdeu para o Galo por 2-0 e o argentino Jorge Sampaoli ficou pé da vida com a arbitragem. No final da partida, você foi conversar com o árbitro, inclusive levou o cartão amarelo. Quais que foram ali as suas reclamações com a arbitragem? Porque para mí también los arbitrajes tienen que ayudar a que esto mejore. De esta forma no. De esta forma se va a jugar 5 minutos por tiempo. La primera jugada del VAR demoró 4 minutos y medio para que si era gol o no era gol. O sea, parecería que entra en un microscopio para ver si un milímetro de está o no con la así se corta el juego demasiado y yo le dije que también fue responsable más allá de que el partido dure muy poco. Así entonces el espectáculo fue, la verdad que para mí, a mi gusto de ver el fútbol, lamentable. Sampaoli, o Santos chegou a liderar a competição em algumas rodadas e agora a distância fica um pouco maior para o líder atual da competição. Há uma revisão de planejamento nesse momento? O Santos ainda vai brigar pelo título na sua avaliação? No, nosotros tenemos que ganar el domingo. No, nosotros nunca empezamos tenemos un equipo muy joven, tenemos un equipo en construcción
Estamos tratando de imponernos en este fútbol difícil de una forma de jugar y bueno, y todo ahora está costando mucho. Así que no, solamente pienso en el partido que viene. No hay una planificación para una cosa, hay que planificar para ganar el domingo. Pois é, o Santos ficou ainda mais longe do líder Flamengo, que venceu o clássico contra o Fluminense por 2-0. E o Palmeiras também. O Palmeiras empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense por 1-1 e agora viu o Flamengo abrir 10 pontos de vantagem. A gente confere os gols dessa partida. A situação está muito difícil, mas o técnico Mano Menezes ainda não jogou a toalha. O campeonato vai estar decidido quando matematicamente estiver decidido. Nós estamos fazendo a nossa parte do lado de cá, somos o segundo colocado do campeonato, então, por consequência, somos a equipe que ainda aspira com mais possibilidades encostar num adversário que tem feito uma campanha extraordinária. Então, o campeonato é como é. Tá? O jogo de hoje era um jogo que a gente esperava muito difícil, como foi. Achei que foi um jogo muito intenso dos dois lados. Facilitamos um pouco, tomamos um gol muito cedo, que era tudo que não podia acontecer. Mas mesmo assim tivemos volume para chegar até a intermediária do adversário muitas vezes durante o jogo. E pecamos na última parte. Porque com esse volume e os contra-ataques, por exemplo, que tivemos, do jeito que o jogo ficou aberto na segunda parte, era para a gente ter criado algumas oportunidades mais claras e até poderia ter vencido o jogo. Tal era as possibilidades que a gente teve a partir dos últimos 15, 20 minutos do jogo. Foi uma proposta franca e a gente não conseguiu construir com mais qualidade essa última parte. Então vamos trabalhar durante a semana para isso, para melhorar a nossa construção de jogada. Tá aí o técnico Mano Menezes, que faz uma ótima campanha sob o comando do Palmeiras. É que a campanha do Flamengo é realmente espetacular e vai ser difícil qualquer time alcançar o Mengão. Esporte Mais fica por aqui. Amanhã estamos de volta ao vivo e nesse mesmo horário.